Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que com ela estavam, porém a ninguém matara, nem pequenos e nem grandes. Aleluia! Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoade, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhes disse: Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, o tema desta mensagem é: o que fazer quando não há o que fazer? Muitas das vezes nós nos deparamos com esta situação na nossa vida. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós não sabíamos o que fazer. Antes de entendermos o que fazer quando não há o que fazer, vamos entender um pouco a história, o motivo de Davi se encontrar em Ziclag. Nós sabemos, nós estudamos até na escola dominical desse último trimestre, nós estudamos o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, e nós sabemos que Saul perseguiu ferramente. Saul perseguiu Davi de uma certa forma, de uma maneira tão forte. E a Bíblia fala também que Davi teve duas oportunidades de tirar a vida de Saul, e assim ele não fez. E no capítulo 27 de 1 Samuel, a Bíblia fala que Davi pensava que um dia ele iria cair às mãos de Saul, e Saul iria matá-lo, Saul iria dar cabo da sua própria vida. E a Bíblia fala que apressadamente ele vai ao encontro de Aquis e pede refúgio. Ele estava ali em Ziclag procurando um sossego, porque ele já não aguentava mais ser perseguido, ele já não aguentava mais a perseguição que ele vinha sofrendo. E por 1 ano e 4 meses ele encontra guarita ali em Ziclag. Então a Bíblia nos fala, relata que ele ali encontra este refúgio. E no capítulo 30 que nós acabamos de ler, nós precisamos entender antes o capítulo 29. A Bíblia fala no capítulo 29 que Davi estava se preparando para ir lutar contra os israelitas. Só que os comandantes da guarda, os governantes, não querem ele. O rei Aquis gostaria que ele fosse com ele na batalha. E por ordem dos seus comandantes, ele fala assim: não, retorna. E Davi retorna a Ziclag. E quando ele está retornando a Ziclag, ele se depara com o pior momento da sua vida. Ele chega a Ziclag, encontra uma cidade totalmente devastada. Ele volta a Ziclag, encontra a cidade queimada, ele encontra os seus bens levados e encontra a sua família e dos seus homens totalmente devastados. E aí que eu quero começar a mensagem. Ziclag significou para Davi um lugar de muita luta, um lugar de muita dificuldade. E quando ele chega naquele lugar, ele se depara com aquilo que ele não esperava. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite nos deparamos com situações nas nossas vidas que um dia nós não esperávamos? Quantos de nós aqui nesta noite fomos pegos de surpresa por uma má notícia? Quantos de nós aqui nesta noite recebemos um diagnóstico ou algum ente querido nosso, nós nos deparamos com algo que nós não esperávamos?
E muitas das vezes nós pensamos que quando recebemos algumas notícias que não é do nosso agrado, por causa do advento do evangelho dos dias de hoje, o evangelho que estão se pregando, que crente não pode ter luta, que crente não pode ter dificuldade, nós pensamos que as adversidades da vida é algo anormal. Nós pensamos que a adversidade, a notícia ruim, a situação ruim não faz parte da vida do ser humano, não faz parte da vida do crente. Notícias que nós não esperamos, circunstâncias que nós não esperamos, elas são normais, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Enquanto nós estivermos nesta terra, até culminar com o encontro da igreja com o noivo, ou você ir ao encontro através da sua morte, as adversidades farão parte da sua vida. Quando nós lemos este capítulo, Davi se encontra com esta situação, com este momento, nós estamos aqui relatando um caos. Davi de fato encontra um caos. E quando nós encontramos um caos, qual é como que acontece, como que é este dia? Quando nós nos deparamos com uma notícia ruim, quando nós nos deparamos com um diagnóstico ruim, o comum de quando ouvimos algo que nós não esperávamos é chorar, é se desesperar, é se desanimar, é ter uma sensação que tudo está acabado, é ter uma sensação que o chão foi tirado dos nossos pés, é você chorar, não ter força. Isso é comum no ser humano. Não há mal nenhum em você chorar, não há mal nenhum em você desanimar. Pode até ser que você chega neste último dia deste ano e você diz assim: este ano para mim foi um ano de choro, este ano para mim foi um ano de desânimo, este ano para mim foi um ano de situações adversas. Se você fizer uma pesquisa de campo, se você sair fazendo uma pesquisa, por causa da crise econômica, social que o país vem enfrentando, o que você mais ouve hoje, como foi o ano de 2019? Foi difícil. Nós olhamos aí fora o relatório da economia, muitas empresas fecharam, muitos estabelecimentos fecharam, muitas pessoas que nós conhecemos perderam o seu emprego. Esse foi o relato do ano de 2019, um relato de caos, um relato de dor, um relato de perda. Só que nós temos uma esperança, nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que olha por nós. Por quê? Porque Davi se encontra com o caos, Davi chora até não ter mais força, e aquelas pessoas, aqueles homens que retornaram com ele, a Bíblia diz aqui que eles queriam apedrejá-lo. A Bíblia fala que eles queriam nas entrelinhas matá-lo. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com as dificuldades da vida, quando nós nos deparamos com o dia mau, quando nós nos deparamos com a derrota, quando nós nos deparamos com o fracasso, é comum nós procurarmos um culpado pelo fracasso. É comum nós procurarmos, se você olhar hoje, por que você fracassou? Porque a economia foi ruim. Por que você caiu? Porque eu fui seduzido. Por que você não foi avante? Porque eu não tive oportunidade. Observe que o ser humano, ele sempre está procurando uma desculpa para o seu fracasso. E esses homens que outrora estavam ali do lado de Davi, agora estavam colocando a culpa nele. Eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha esposa, a minha família foi levada cativa. Você é o culpado. Isso é comum do ser humano. O ser humano procura achar um culpado para os seus fracassos. O ser humano procura achar a culpa dos seus erros. Não porque eles querem, mas quando achamos um culpado para os nossos fracassos, nós estamos querendo amenizar a dor que estamos passando. Porque toda adversidade, todo caos traz dor. E quando achamos um culpado, ameniza a dor que sofremos. Porque nós queremos assumir o sucesso, nós queremos assumir as conquistas, mas ninguém quer assumir fracasso, ninguém gosta de assumir os erros, ninguém quer assumir que perdeu, ninguém quer assumir que fez errado, todo mundo quer assumir sucesso. E quando existe fracasso, procuramos alguém para colocar a culpa. Era isso que estava acontecendo. Mas uma coisa me chama a atenção aqui nesta noite. Esse é o dia 31 de dezembro de todos os anos, é o dia das promessas. As promessas que não se cumprem, os sonhos que não saem do papel, os projetos que não vão para frente. Hoje as pessoas se amam, hoje as pessoas se abraçam, hoje as pessoas esperam a
mudança num novo ano. Mas não é um novo ano que muda a minha vida, são as minhas atitudes. O que mudou a situação daqueles homens que chegaram a Ziclag foi a atitude. Qual foi a atitude? A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Em outras traduções, Davi se reanimou no Senhor. Pode até ser que você chegue agora, no dia 31 de dezembro de 2019, você está procurando uma resposta para a sua vida. Muitos estão pulando onda, muitos não vão comer a ave porque ela cisca para trás. Tem uma tradição que traz maus fluidos. Uns colocam roupas brancas, outros colocam roupas amarelas, a cor da esperança. Outros vão pular onda, outros vão beber uma bebida, outros fizeram algum trabalho porque estão esperando uma mudança. Mas sabe o que vai mudar a nossa vida? O que vai mudar o quadro da nossa vida nesse dia 31? Não é quando o relógio bater meia-noite, mas sim quando eu tomar atitudes diferentes. E a atitude que Davi tomou diante do caos. Davi não sabia o que fazer, porque Davi se encontrava com uma situação que não tinha o que fazer, porque o povo queria matá-lo. Ele tinha perdido a sua família era levado cativo, mas ele se lembrou de uma coisa. Ele tomou uma atitude, ele foi buscar o Senhor. E é isso que nós temos que fazer nesta noite. O que vai trazer um ano diferente para as nossas vidas não é a mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2020. Não é a onda que eu vou pular, mas se eu vou começar a ter um projeto espiritual na minha vida. O que vai fazer é eu me fortalecer no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor por quê? Porque ele tinha experiências com Deus. Davi se lembrou que existia um Deus que ele tinha experiência. Davi se lembrou de um Deus que mudava história. Davi se lembrou de um Deus que lá atrás ele venceu Golias, ele venceu o urso, ele venceu o leão. Ele se lembrou deste Deus. E nesta noite, faça um autoexame. Este Deus que te traz aqui nesta noite, alguma coisa ele já fez por você, alguma bênção ele já te entregou. Você não é obra do acaso, você não é obra de destino, você é obra de Jesus Cristo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então o que vai mudar a minha vida são as minhas atitudes. As minhas atitudes, quais são? Atitudes espirituais. Neste ano de 2020 eu não vou fazer regime, mas eu vou fazer um propósito espiritual. Eu vou frequentar mais a igreja, eu vou frequentar os cultos de doutrina, eu vou frequentar a escola bíblica dominical, eu vou tirar momentos de oração para a minha vida, eu vou ter força no Senhor, eu vou me fortalecer no Senhor, porque isso traz a diferença na minha vida e na sua vida. Eu quero convocar vocês para um desafio aqui nesta noite. Não é um desafio de dinheiro, não. Eu quero que você hoje, no dia 31 de dezembro, coloque a partir quando nós começarmos a orar. Este próximo ano eu vou orar mais. Você vai subir neste altar no ano que vem, dia 31 de dezembro de 2020. Você terá coisas extraordinárias para contar. Você vai contar que a sua família mudou. Você vai contar os milagres que Deus fez. Você vai contar que Deus deu visão espiritual para você. Você vai enxergar cada vez mais perto o céu de glória. Você vai viver uma vida santa, porque isso vem através da oração. Então nesta noite coloque projetos espirituais. Busque, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Busque nesta noite o revestimento. E ele se fortaleceu. Nós temos momentos de adversidades. Se eu abrisse a oportunidade aqui, alguém aqui em algum momento da sua vida se encontrou numa situação difícil, e você dobrou os joelhos, e você sentiu o abraço do Espírito Santo. Quantas vezes nós entramos no quarto escuro, trancamos, e nós sentimos uma força que nos envolve. Isso é se fortalecer no Senhor. Você se levanta, aparentemente você não venceu nada, mas a força do Senhor te toma, o poder do Espírito Santo te toma. Isso está disponível, isso é valioso ainda para a igreja. Esta promessa está de pé. Eu vejo um Davi que não tinha mais força para chorar. A Bíblia diz que ele se reanima no Senhor, e ele
estola, traz a estola. Ele entra na presença do Senhor para consultar a Deus. Olha o segredo para o ano de vitória: consulte a Deus, entre na presença de Deus, consulte antes de fazer, consulte, Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor ele está comigo, o Senhor está de acordo. Foi isso, Davi estava diante do caos, e ele diz: perseguirei eu a tropa? É uma pergunta. Senhor, em outras palavras, a minha vida tem jeito ainda? Os meus problemas têm solução? Isso que eu estou vendo aí fora, as pessoas me apedrejando, eu não sei o que falar para eles, tem jeito ainda? E nesta noite você pode perguntar, ao romper de um ano para o outro: a minha casa tem jeito ainda? O meu filho tem jeito ainda? O meu marido tem jeito ainda? A minha vida espiritual tem jeito ainda? Era isso: alcançarei a tropa. Senhor, se eu for atrás eu vou conseguir, se eu for atrás eu vou alcançar. O Senhor diz: vai, porque alcançarás e libertará tudo. Então olha que coisa interessante, a importância de consultar a Deus. Por quê? Porque isso é um ato de humildade, porque ele entra ali de fato não sabendo o que fazer, não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, o decreto já estava assinado, era derrota, já estava tudo decretado, ele não encontrava situações, ele não encontrava saída. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida. Pode ser que este ano, os 12 meses foram esse: eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei como fazer, eu não sei como prosseguir, eu já mandei tantos currículos, eu já bati em tanta porta, o médico me desacreditou, a medicina já me desacreditou, o advogado já me desacreditou, eu estou perdendo tudo, eu perdi tudo, e eu estou tentando bater aqui, eu estou tentando bater ali. Não era mais fácil ele recorrer aqui, vir aqui? O que aconteceu? Olha a cidade que você me deu guarita, ela está devastada. Muitas vezes nós temos um amigo rico, nós temos um irmão rico, um pai rico, e nós recorremos a ele. Porque hoje os crentes não veem tantos milagres de cura como acontecia no passado? Porque hoje nós contamos com um bom convênio. Eu fico doente, eu tenho um bom convênio. Eu tenho dinheiro, eu procuro um especialista. Mas os nossos irmãos que já dormem no Senhor, eles não tinham isso, mas eles tinham o joelho. Quando era impossível, eles entravam e colocavam na mão do Senhor. Eu já ouvi inúmeros testemunhos. Eu conheço um irmão que uma vez contou que o pastor Alfredo Riquinal, ele estava construindo uma igreja, e o dinheiro era escasso, e ele precisava fazer um buraco, mas o medo era o seguinte: ele não tinha dinheiro para contratar um engenheiro, e se ele furasse a terra no lugar errado, ia trazer dano. Ele chegou para os irmãos: vamos orar, Deus vai me dar onde é para furar. Eles dobraram o joelho, e quando ele levantou da oração, ele falou: Deus mandou eu furar aqui, e ele furou, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu conheço outras pessoas, outro testemunho: criança com uma febre, com uma infecção, não tinha dinheiro, e aí aquela preocupação com a febre subia, não tem outro recurso, vamos estender a mão, vamos ungir a criança, vamos orar, e vamos esperar o socorro. Em alguns instantes, depressa, a febre passava, a infecção passava, porque eles confiavam no Senhor, eles confiavam em Deus. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que era dirigente do círculo de oração. Ela morava numa comunidade, e ela saiu, ela era uma pessoa tão preocupada com as coisas de Deus, ela não gostava de perder, ela era dirigente, ela queria ser exemplo, ela chegava cedo para orar, e ela saiu para orar. Antes do ensaio, ela deixou 3 filhos na sua casa, e ela conta que ela morava numa comunidade, e ela dividia o lugar com os ratos dividiam a comida com ela, os ratos dividiam a cama com ela, tinha muito rato na comunidade, e ela tinha venenos de rato. E um dia ela saiu e esqueceu de esconder. Uma das crianças dela acordou, a criança mais velha que cuidava dos menores, ele pensou que aquele pozinho era para eles colocarem no leite e tomaram. Os 3 filhos vieram mortos. Quando ela voltou do ensaio do ciclo de oração, a
aquela muvuca na porta dela. Aquele monte de pessoas na porta dela. Aí começaram a falar: tá vendo, sua crente maluca? Você é irresponsável, você tem que apodrecer na cadeia, você não cuida dos seus filhos. O marido já estava trabalhando e ligou para ela ficou preocupada. Então começaram a acusar, igual aqui começou a atacar pedra. Tem pedradas na nossa vida que nos impulsiona para mais perto de Deus. Não reclame das pedradas que você está tomando, não reclame, porque te impulsiona para mais perto de Deus. E aquela mulher ali foi levada ao hospital, e o médico chega assim: olha, eu tenho uma péssima notícia para você, os seus 3 filhos vieram a óbito, os seus 3 filhos morreram. Aí ela falou assim: essa não é a última palavra, eu tenho um Deus que eu sirvo, que eu sei quem Ele é, que Ele tem a última palavra. Eu quero ver os meus 3 filhos, a senhora não vai entrar. O médico descuidou, ela entrou. Ela falou que diante dos 3 corpos dos seus filhos, ela dobrou os joelhos e chorou amargamente. Ela falava: Senhor, eu não estou brincando, eu estava na tua casa. E quando ela foi olhar para um dos filhos, uma lágrima bateu no rosto e ele ressuscitou. Isso, as 3 lágrimas batiam no outro, ele ressuscitou. A outra batia, os 3 filhos delas ressuscitaram. E aquilo fez um rebuliço no hospital. O médico já tinha dado atestado de óbito, mas Deus se fez presente. E eu tenho uma notícia para você nesta noite: Ele é o mesmo ainda. Sabe por que Ele não opera como operou antes? Como hoje nós estamos muito acostumados nos nossos títulos, na nossa teologia. Nós estamos muito apegados no nosso poder aquisitivo, no nosso conhecimento. Mas este é o Deus do impossível, o Deus que deu a direção. Outro dia eu estava lá na igreja, tem um irmão lá na igreja onde eu congrego, ali na Vila Paulina. Ele é um senhor de idade, ele tem 90 anos. Outro dia ele estava contando um testemunho. Aleluia! Ele lembra que na mocidade, quando ele casou, ele comprou uma casa. Só que ele comprou uma casa de um rapaz que não era o dono, ele estava loteando os terrenos e vendendo. E ele comprou de um estelionatário. E aquele estelionatário vendeu o terreno para ele e para outras pessoas. E daqui a pouco, passaram alguns anos, ele com a casa construída, com um filho já de pequeno, bateram na porta dele: esse terreno é meu. Não, mas eu tenho um contrato. Não, isso aqui é um estelionatário. Aí entrou aquele desespero. E o dono falou assim: você quer continuar aqui? Pague de novo. Ele falou: mas eu não tenho, era tudo que eu tinha. Aí ele falou para a mulher dele: vamos entrar em oração. Vamos entrar em oração. Porque ele tinha que pagar, Aí ele falou que passou uma noite chorando na presença de Deus e falando assim: Deus, isto é a única economia que eu tenho. Se o Senhor não intervir nesta causa, daqui a pouco eu e os meus filhos e a minha esposa vamos estar debaixo da ponte. Isso será uma vergonha para o Evangelho, isso será uma vergonha para o teu nome. Sabe o que aconteceu quando ele deitou para dormir naquela madrugada? O Senhor deu um sonho para ele, e naquele sonho ele dava um endereço, o número da casa onde estava o estelionatário. Aí ele acordou com aquele endereço, com aquele número. Ele foi até a polícia: eu sei onde está o estelionatário. E ele foi com a polícia lá e ele encontrou o homem. Resumindo a história, de todo aquele bairro que ele loteou e venderam esse estelionatário, o único homem que recebeu foi ele. Porque quando ele chegou lá, ele só tinha aquele valor para devolver. O único do bairro, de diversas casas, só existia aquele dinheiro. Deus cuida dos seus, Deus cuida de você, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas sabe por que isso acontecia? Porque antigamente nós confiávamos em Deus e no poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero fazer um convite para você neste ano de 2020: comece uma vida de oração. Tenha uma vida de oração neste ano. Porque olha, é melhor você ter calo no joelho do que feridas no coração. É melhor você ter calos no joelho do que um olho inchado. Vamos rasgar os joelhos, vamos ter dor no joelho neste ano, porque a mudança desta nação não está no governo, está na igreja. A igreja tem uma função social. A igreja, ela não é um organismo morto, a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela tem uma função. A igreja, se ela entendesse o poder que há na oração, este Brasil seria diferente. Nós estamos esperando a mudança num novo governo. Há um ano atrás, qual era a mudança? Qual era o slogan? Vem um homem que vai mudar tudo.
você anda em táxi, você anda em Uber, você anda em restaurante, em padaria. Muitas pessoas estão decepcionadas com o seu voto, porque esperavam uma mudança. Mas a igreja, ela tem um que pode mudar a nossa história. A igreja tem um que pode mudar a rota da sua vida. Se chama Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo. Isso que está relatado na Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, do Velho e do Novo, não é história em quadrinho. Isso é verdade. Mas quem quer gastar sua vida em oração, quem quer romper madrugadas orando, quem quer chorar, quem quer passar noites falando: Senhor, eu não sei o que fazer, não tem mais saída, não temos mais essas pessoas. Por isso que nós estamos vivendo sobre o artificial, por isso que nós estamos vivendo mais curas, porque nós estamos orando pouco. O dia que nós orarmos, qual é o slogan para o ano de 2020? Oração. Qual é o projeto para o ano de 2020? Oração. Qual é o impacto para o ano de 2020? Oração. O que nós temos que fazer para o ano de 2020? Oração e jejum e oração. Nós temos que rasgar o nosso joelho em oração. Por quê? Porque ele consulta a Deus. Ele consulta a Deus. E agora ele sai para bater. Observe que ele foi com 600. E quando chegaram no ribeiro de Bessor, interessante que o significado Bessor significa refresco, alívio. 200 homens, por estarem cansados, desanimados, não conseguiram atravessar o ribeiro. O que significa isso? Tem muitas pessoas que têm um ímpeto, têm uma saída. Entenda uma coisa: não tenha muita velocidade na largada, tenha constância na sua vida. Porque a hora que Davi falou: vamos buscar a nossa família, saíram com toda a força, mas quando foram caminhando, se depararam com a primeira adversidade, não que tiveram força para atravessar o ribeiro. Eu estou orando há um mês, não aconteceu nada, ore 2. Eu estou orando 2, não aconteceu nada, ore 4. Eu estou orando 4, não aconteceu nada, ora 8. Eu estou orando há 8 meses, não acontece nada, ora 1 ano e 6 meses. Eu não estou vendo nada. Não pare de orar, não pare de insistir, porque Deus está no controle. Deus fala através da oração, Deus mostra o seu poder através da oração. Então fica para trás, 400 vão avante. Olha que coisa interessante. Pode guardar isso que eu vou falar para você. Estes homens, eles saem, atravessam o ribeiro. Eles encontraram um retardatário, alguém que foi deixado para trás. Na ótica humana, pode até ser pensado assim: ficou lá por acaso. Não, Deus fez que ele ficasse ali, ele adoecesse, não tivesse força, porque Deus estava dando a direção. Porque pensa uma coisa comigo: se ele sai ao encontro daquele homem sem orar, se ele descobre que era um egípcio, eles matavam. A vitória estava ali, a direção estava ali. Tem muitas pessoas que recebem a direção do altar, mas chega na sua casa, começa a brigar, começa a discutir. Chega na sua casa, vê totalmente ao contrário. Entende uma coisa: cada um de nós que temos aqui temos um problema, já passamos por um problema. Cada um de nós aqui temos um projeto para mudar a nossa história, mas não vai ser do seu jeito. O jeito de Davi criou que era reunir exército e lutar, mas Deus deixou ali um doente, um retardatário. Qual foi a primeira atitude? Vamos dar comida para ele, vamos fortalecer ele. E qual era o pedido dele? Só me preserve em vida, eu levo até você. Entende uma coisa: Deus vai usar as coisas desprezíveis, as coisas que ninguém dá valor, as coisas que ninguém ligava para nada, para trazer a vitória nas suas mãos. É isso que aconteceu. Amém, aleluia. Nós não podemos se apegar naquilo que nós achamos era algo desprezível, algo que ninguém. Se você fosse usar a tática de guerra, aquele homem não servia para nada. Mas quem Deus usou para levantar e livrar o povo de Israel? Moisés, aquele que estava fugido. Quem Deus usou para guiar este povo? Um homem que estava doente, sem força, largado para trás. Entenda uma coisa: o que vai fazer você vencer não vai ser seu título. O que vai fazer você vencer não vai ser a sua formação acadêmica. O que vai fazer você vencer esta batalha não vai ser o dinheiro que você tem, o conhecimento técnico que você tem. O que vai fazer você vencer é você dizer assim: Senhor, eu não vou lutar com as minhas armas, eu não sou nada, eu não sei como fazer, eu vou deixar tudo na sua mão.
apegadas no seu poder aquisitivo, estão apegadas no seu conhecimento teológico, estão apegadas na sua influência social, estão apegadas na sua aposentadoria, estão apegadas no seu cargo. Ei, escuta uma coisa, nesta noite o que vai trazer você para a realidade é confiar no Senhor. A Bíblia diz em Salmo 37:3: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo ele fará. Sabe por quê? Eu não quero mais ser gospel, eu não quero ser mais evangélico, eu quero ser Bíblia. Eu quero que a Bíblia esteja dentro de mim, porque esta palavra é viva, esta palavra é verdade. Eu quero se beneficiar desta palavra, eu quero se beneficiar porque ela diz: onde aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Darei ordem aos teus anjos. Meu irmão e minha irmã, esta palavra é verdade. A solução para a sua vida está aqui. Confia nesta palavra, creia nesta palavra. Vamos colocar em prática, vamos colocar, mas está tão difícil. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas nesta noite eu venho falar de um Deus que você conhece, o Deus do impossível. Nesta noite eu não quero falar de coisas que você pode mudar, eu não quero falar de posições que você pode tomar. Eu estou falando daquilo que você não tem mais controle, daquilo que você não pode mais fazer. Você pode estar entrando aqui dizendo assim: o meu casamento acabou, o próximo ano já está decretado o divórcio, o próximo ano eu vou largar tudo. Eu quero fazer um convite para você. Dá uma oportunidade para Deus mudar o seu lar, dá uma oportunidade para Deus mudar a sua história. Eu não aguento mais, eu estou quebrado, eu estou falido, eu estou sem dinheiro, eu estou desesperado, eu estou envergonhado, eu estou humilhado, eu não sei mais o que fazer. Ei, nesta noite eu quero convidar você, eu quero chamar a sua atenção. Dê uma chance para Deus. Pessoas aí estão agora se reunindo, chegando à beira de uma praia para pular ondas, oferendas para um ano novo, para abrir as portas. Nesta noite eu estou chamando um Deus que abre o mar. Eles estão ali oferenda, estão abatendo as ondas. Nós estamos chamando um Deus que dá ordem, aquieta-te mar, acalma o vento. Nesta noite eu estou chamando você para curas que a medicina falou para você: não tem mais jeito. Aquele que diz para você tem que fechar sua conta porque você está endividado, você não vai dar em nada, você é uma vergonha. É com você que eu quero falar nesta noite. Eu quero chamar aqueles que estão desacreditados, eu quero chamar aqueles que não têm mais esperança, aqueles que estão aqui, mas a cabeça está longe. Nesta noite é contigo que Deus veio falar. Deus veio para um particular com você. Deus está chamando para uma transformação na sua vida, mas isso só é possível que crê. É só para aqueles que crê, porque quando Ele levanta, Ele não levantou para talvez, não. Aquele homem que chorou, quando ele consultou a Deus, ele levanta diferente. Ele levantou. Eu já vejo a vitória, eu já vejo a minha família de volta. É assim que você tem que sair nesta noite. Eu já vejo minha vida financeira restaurada, eu já vejo a minha saúde restaurada, eu já vejo meu marido de volta para minha casa. Ele está passando o Natal, o Ano Novo com o amante, mas eu já vejo ele do meu lado, porque eu não abro mão da minha promessa. A palavra diz que esses homens foram e Deus trouxe tudo de volta. Porque se eu creio num Deus que restaura, eu creio com um Deus que não deixa uma unha sequer, Ele traz tudo de volta. Então se alegra nesta noite. Esses dias eu estava lendo uma entrevista, a projeção da economia vai subir um pouco mais, vai ser um pouquinho melhor, mas se você colocar sua confiança no Senhor, a sua vida vai ser diferente. A sua vida está na mão de Deus. A minha vida não está na mão de presidente da República, a minha vida não está na mão de economista, a minha vida não está na mão de especialista. A minha vida, há 17 anos eu entreguei ao Senhor dos Senhores, eu entreguei a minha vida, e a partir de agora Ele tem cuidado de nós. Você quer uma prova que Deus cuida de você? A Bíblia fala lá em Jó capítulo 1 versículo 10, Deus está tendo um diálogo com Satanás, e Satanás diz lá no versículo: acaso não tem cercado ele com sede? Sabe o que significa um cercado? Satanás estava dizendo assim: você não tem cercado a vida do teu servo? Deus que tirou a sede, Deus que tirou a proteção e permitiu. Nada que acontece na sua vida é porque o diabo quer. O diabo só toca em mim você se Deus permitir. Então se alegra nesta noite. Os laços que são cortados,
finanças, Deus já está cuidando do ano seguinte, Deus já está cuidando do ano 2021, 2022, 2023, Deus já está cuidando de tudo, Deus já está cuidando dos meus filhos, Deus está cercando, se tinha algum laço preparado, quando você saísse, Deus já está, porque Deus veio além. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Aleluia! A sebe de Deus está te protegendo nesta Glória a noite. Jesus.